Estamos haciendo nuestra serie Tiempo de Restitución. Restituir es hacer que algo vuelva a su estado original. Restituir es recuperar lo que perdí, es recuperar lo que me han robado. Restituir es hacer que alguien vuelva a la posición que le corresponde. En tiempos de adversidad, en tiempos de crisis, en tiempos difíciles hay pérdidas y a veces se pierde la armonía del hogar, la estabilidad financiera, el equilibrio del matrimonio, se pierden valores en la casa, se pierden bienes, pero frente a las pérdidas, Dios no quiere una actitud pasiva. Dios quiere que alguien se levante y grite y diga: Dios restituye. Y eso es lo que estamos haciendo aquí, clamando por la restitución de nuestro Dios. Hemos estado hablando en los últimos días sobre el proveedor y la provisión. Hemos aprendido que a veces la provisión se acaba. Y ahí mucha gente queda angustiada, preocupada, porque aún no habían entendido que nosotros estamos sustentados, fortalecidos, nuestro éxito y nuestra victoria está garantizada por el proveedor y no necesariamente por la provisión. La provisión es un vehículo, un instrumento que Dios usa para sustentarnos. Y Dios puede cambiar los vehículos. A veces Él va a sacar agua de la piedra. A veces simplemente nos llevará a fuentes de aguas. A veces Dios nos va a sustentar a través de los cuervos. Nos va a hacer sacar la moneda de la boca del pescado. A veces va a hacer una conexión divina. Nos va a conectar a reyes y a príncipes. Lo que hemos estado aprendiendo es que si la provisión comienza a secarse, yo no tengo que angustiarme, porque mi sustento, mi confianza está en el proveedor. Y cuando priorizamos al proveedor, nunca nos va a faltar la provisión. Dios seguirá haciendo de maneras que yo ni puedo imaginar. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová, los que buscan al proveedor, no tendrán falta de la provisión. Entonces, lo que Dios quiere es que confiemos en Él, que estemos apoyados en Él, y si Él sigue de nuestro lado, si Él sigue en nuestra barca, si Él está con nosotros, las cosas van a suceder. Estamos estudiando Génesis capítulo 22 e hablando sobre Abraão, el padre de la fé. Em aquele momento que Abraão puso Deus primeiro, puso primeiro al provedor, oferecendo al provedor a maior provisão que ele havia recebido. Deus lhe dijo: dame tu hijo. E não é que Deus queria el hijo de Abraão, não era isso. A Bíblia diz que Deus lo probou. E não é que Deus lo probou para ver que haria Abraão, porque o Deus que sabe todas as coisas, Ele não necessita provar para saber, Ele já sabe. Pero Ele estava mostrando al mismo Abraão e a nosotros mismos, que estamos hoje com as Escrituras, a fé que aquele homem tinha, a fé grandiosa. E Abraão, ele ofereceu a Deus o próprio hijo, e Deus não queria o hijo. Deus lo que hace es bendecirlo poderosamente, y yo voy a mencionar esto aquí en la transmisión de hoy. Hemos aprendido en Génesis 22 algunas lecciones. Vamos allá, comenzando en el versículo 9, Génesis 22, 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, o sea, Dios le dijo un lugar donde él tenía que ir. Versículo 14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Hemos hablado sobre el lugar de la provisión. O sea, creemos al proveedor,
nos enamoramos más del proveedor y estamos hablando en estos días sobre la provisión. Hay un lugar de la provisión y es llegando a aquel lugar que Abraham va a encontrar la provisión. Hay un lugar también de tu provisión. ¿Dónde será? En Colombia, en Perú, en Venezuela, en México, en Costa Rica, en Nicaragua, en Estados Unidos. ¿Dónde será? En España. ¿Dónde será? El lugar de nuestra provisión es aquel lugar donde Dios nos manda estar. O sea, es un lugar espiritual en la palabra. Mira, cuando Dios te da una palabra, aquel es un lugar. E al chegar àquele lugar, você encontrará aí a provisão. Abraão foi a um monte, ele chamou o monte de Deus. Eu me imagino que subir o monte toma algo de tempo, pero al chegar aí, ele alcançou a provisão. Que lindo, quando você entende que há um lugar e que não é muito simples chegar a ele, pero você decide ir. Bueno, se Deus me dijo isso, eu lo vou fazer, me vai custar trabalho. Pero eu lo vou fazer. Chegando aí, você encontra a provisão. Então, primeiro, eu tenho que estar em el lugar de la provisão. É o primeiro. Segundo, versículo 13. Então alçou Abraão seus olhos e mirou. E aqui a suas espaldas um carneiro. E o carneiro estava como? Travado em um zarzal por seus cuernos. A provisão estava aí, pero estava travada. E o que estamos falando é sobre destravar a provisão. Pastor, eu vejo a porta, pero a coisa não avança. Eu vejo a salida, eu vejo o cliente, eu vejo o contrato, eu vejo o potencial de esto, pero não sei, está travado, não vai, não viene, há algo aí. Então, há que destravar a provisão. E Abraão lo hizo. E foi Abraão e tomou o carneiro e lo ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Pero ele teve que destravar. A Bíblia diz que o carneiro estava travado por los cuernos. Como destravamos a provisão? Primeiro, sendo provisão em la vida de alguém mais. Quando você decide ser provisão para o reino de Deus, para as almas sedientas de Deus, para alguém mais desta forma, você destrava a provisão tua, você destrava a provisão de tu vida. Escute isso. José de Egipto, eu ensinei bastante. Ele decidiu ser provisão para o copeiro de Faraó. José podia estar ressentido. O homem viu aí o copeiro de Faraó, é preocupado, angustiado. José podia dizer, eu já tenho problemas suficientes. Pero não, oi amigo, o que te passa? Não, eu tive um sonho, não, cuéntame, eu te vou ajudar. Ele foi provisão na vida do copeiro. Depois o copeiro se volveu na conexão divina na vida dele. Ele foi provisão para Faraó. E quando ele foi provisão para Faraó, ele destravou sua própria provisão. Ou seja, Deus te vai dar a vezes a oportunidade de proveer para alguém mais. Deus te dará a oportunidade de proveer para seu reino. E quando você entende esta oportunidade e você lo hace, você destrava sua provisão, como a viúva de Sarepta. Ela tinha um pouco de harina, um pouco de azeite. Ela tinha todas as razões do mundo para não dar absolutamente nada ao profeta Elias. Pero ela decidiu proveer água para Elias em um tempo de seca. Ela decidiu proveer pão para Elias, quando ela só tinha um pouco de harina, um pouco de azeite. Pero al proveer, ela destravou a provisão. Mira, apunta isto. Sabe, guarda isso contigo. Deus, eu estou destravando minha provisão. Me gusta quando as pessoas abraçam a palavra e as pessoas a vezes chamam para ofrendar ou para dizimar e elas não dizem assim, estou chamando para ofrendar. Elas dizem assim, estou chamando para destravar minha provisão. ¡Wow! Esto é algo glorioso, tremendo. Então, destravamos a provisão, sendo provisão para alguém mais. El carneiro estava travado por los cuernos. Então, para destravar a provisão, tem que tocar o cuerno.
Ayer aprendimos que tocar el cuerno representaba, al tocar los cuernos, era una bocina de guerra. Tocar el cuerno no es algo literal, es hacer guerra. Si la provisión está travada, hay que hacer guerra, hay que tocar el cuerno, hay que tocar la bocina de guerra, hay que hacer la oración de batalla. Y yo continúo aquí con el tema de hoy. Cuando hablamos sobre hacer guerra, hacer batalla, hay mucha gente que dice, pero yo trato, yo estoy luchando, pero la cosa sigue travada. Esse é um ponto importante, porque hay gente que dice, eu estou luchando, pastor, reverendo, eu llevo meses luchando, pero la cosa sigue travada. ¿Por qué esto ocurre? Aquí hay dos problemas cuando hablamos sobre luchar. Uno es mucho más frecuente que el otro. Marcos capítulo 5, versículo 2, si me acompañas. E quando salió ele de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros um homem com um espírito inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, e nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muitas vezes havia sido atado com grillos e cadenas, mas as cadenas haviam sido hechas pedaços por ele e desmenuzados os grillos. E nadie le podía dominar. Entonces aquí está el hombre, que hay un demonio actuando ahí. El hombre está atado, el hombre está mal, pero es la acción de un espíritu inmundo. E que hacen as pessoas? As pessoas estão tratando de estancar, de fazer que ele se quede em casa, de fazer que ele não salga a herir a nadie. Lo estão tratando de atar com cadenas, com sogas, ponerle grillete. Pero isso não funcionava. Porque um problema espiritual nunca se vai resolver de maneira natural. Não, porque eu lhe vou a dizer que eu cambia ou te me largas. Você está tratando de resolver aquilo que é espiritual de maneira natural. E isto não vai funcionar. Problemas espirituales só se vão a resolver espiritualmente. Pero como eles não sabiam que fazer, eles começavam a tratar de todo. E em lugar de melhorar, as coisas empeoravam. Eu dije que ia falar de dois problemas. E o primeiro problema é quando a gente não sabe o que fazer e aí começa a tentar. Não le atiendo, não le hablo, não le cocino, ¿sabes qué? Me vou para outra casa, me vou a outro quarto. Ou seja, não sei o que fazer. E aí eu começo a fazer coisas humanas, naturais, que não vão a resolver um problema espiritual. Os problemas espirituais se resolvem espiritualmente. Em lugar de melhorar, a coisa aí vai empeorando. Primeiro problema, quando as pessoas não sabem o que fazer e começam a fazer coisas que não melhoram, não resolvem, hasta empeoram o assunto. Segundo problema, Hechos capítulo 19 dice, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Habían 7 hijos de un tal Esceva judío de los sacerdotes que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Aquí viene algo muy interesante, yo quiero que usted me acompañe. En el primer caso que yo vi, la acción de un espíritu maligno, la gente no sabía qué hacer, estaba tratando de atarlo, de ponerle grilletes y no funcionaba, al contrario, la cosa iba empeorando. Aquí hay una acción también de un demonio, pero aquí ellos van y reprenden en el nombre de Jesús. Aquí ellos van y dicen, en el nombre de Jesús, demonio, el Jesús predicado por Pablo,
eu te ordeno que salga deste homem. Eles estão guerreando. Está melhor que o primeiro caso. Em el primeiro caso, eles não sabiam o que fazer. Em este caso, eles sabem o que fazer. Sabem que um problema espiritual se resuelve repreendiendo, orando, echando fuera. Perfecto. Pero dice el versículo 16, que yo no leí el 16, después yo voy al 13. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Mira qué cosa seria. Ellos saben qué hacer. Tiene que orar, tiene que reprender, échalo fuera. Ellos oran, reprenden, echan fuera, pero no funciona. Es esto lo que estábamos hablando al inicio. Pastor, yo llevo luchando mucho tiempo. Yo estoy reprendiendo mucho tiempo. Pero sigue travado el asunto. Sigue travada la cosa. Hay gente que no sabe qué hacer. Pero peor que no saber qué hacer es saber lo que yo tengo que hacer, hacerlo y no me funciona. ¿Por qué no sale? ¿Por qué no resulta? ¿Por qué no se destrava? Mira, eu estou falando contigo agora. É como se estuviéramos só você e eu em minha oficina pastoral. ¿Por qué no sale? ¿Por qué no resulta? ¿Por qué no funciona? Se eu estou repreendendo, eu estou echando fuera. A vezes uno diz a uma pessoa, hermano, você tem que lutar. E pastor, eu estou lutando muito tempo. Ou hermanita, vamos repreender. E eu já repreendi. Vamos echarlo fuera. Já eché tantas vezes. Pero sigue travado. É duro quando uno está haciendo todo lo que tiene que hacer, pero no funciona. ¿Por qué no se destrava? Estou falando contigo, mírame, não te distraiga agora. Eu necessito que esta palavra traga um rompimento esta manhã na sua vida. ¿Por que não se destrava? ¿Por que não ocorre? ¿Por que não funciona? O versículo 13 nos vai dizer por que é que não se estava destravando a coisa. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes. Essa é a palavrita que eu queria ler. Ambulantes. Que é um ambulante? Ambulante é uma pessoa que desempenha uma função sem permanecer muito tempo fijo em um mesmo lugar. Vamos avançando. Ambulante é uma pessoa que desempenha uma função sem permanecer muito tempo fijo em um mesmo lugar. Quando eu era pequeno, eu he sido um ambulante. Eu vendia helados em la calle para ajudar em el presupuesto de la casa. E eu era muito jovem, muito pequeno. Eu creio que eu tinha uns 7 ou 8 anos. E eu ia, comprava os helados, ponia em minha caja de Tecnopor aí, e eu saía dizendo, olha o sorvete cremoso e gostoso. Como uno não olvida, verdade? Esse eu não olvido. E aí eu ia em vários lugares, onde a gente estava jogando futebol, em outros lugares. Eu não tinha um ponto fijo que eu quedava aí. Eu era um ambulante. E eu ia de lugar em lugar. E o interessante dessa história é que sempre me quedavam 3 ou 4 helados sem vender. E não é que eu não vendia aqui, esses 3 ou 4 eu guardava para mim. Eu chegava a casa e eu falava, mamá, vendi quase todo, quedaram 3. E aquela gente queria comprar-me, mas hoje se acabou, hermano. Isso sempre quedava para mim. Eu creio que minha mamá sabia, que se dava conta, mas ela não me dizia nada. Glória a Deus, Deus te bendiga, ela me está escutando agora. Eu era um ambulante. O ambulante é aquela pessoa que não permanece.
Escúcheme lo que yo te quiero decir. Hay gente que sabe lo que tiene que hacer y lo hace, pero no es gente que permanece en Cristo Jesús. Es un ambulante espiritual. A veces ele está na palavra, a vezes sale de ella, a vezes está de um lado, a vezes está de outro lado. E aí, por mais que sepa como há que fazer, lo que há que dizer, não vai funcionar. Mira lo que dice San Juan 15:4. Eu vou ler alguns versículos e eu quero que você se fije qual é a palavra que mais se repite em los versos que estarei leyendo. Permaneced en mí. Atento, ¿eh? Y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen, los echan en el fuego y arden. Así permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Viste cuántas veces hemos leído la palabra permanecer? Escúchame bien. Cuando la Biblia quiere dar énfasis a algo, lo repite. ¿Y cuántas veces se ha repetido en pocos versos la palabra permanecer? Entonces, ¿por qué no sale? Cuidado para que usted no se halle como un ambulante espiritual. Hoy yo estoy vendiendo helado aquí en el barrio de la alegría. Mañana yo voy a vender mis helados en el barrio de la depresión. Ahora yo voy con mis helados para el barrio del resentimiento. Oh no, ahora eu vou com mis helados para o barrio de la tristeza. Ah, pero ahora eu vou hablar em línguas ahora. Oh, ahora eu vou ofender a mi hijo ahora. Não puedo ser um ambulante espiritual. Acuérdate que a autoridade que ejercemos está directamente unida a la conexión que tenemos con Dios. Y es cierto que Dios siempre nos va a perdonar mientras estemos en el tiempo de Él. Pero no es menos cierto que esta inestabilidad quita autoridad de nuestras manos. Y ahí, por más que la persona busca y clama, la cosa no se destrava. Tocar el cuerno, yo no puedo dejar de mencionar que el cuerno era usado también para contener el aceite. ¿Se acuerda cuando Dios le dijo a Samuel, llena tu cuerno de aceite? Vamos avanzando. Llena tu cuerno de aceite. Ah, qué cosa poderosa. Hermanos, tocar el cuerno también se refiere a construir una relación con Dios, a tener una llenura de Dios en su vida. Y debemos sí reprender, echar fuera, pero debemos construir una relación con Dios. Tocar el cuerno es llenarnos de aceite, llenarnos de Dios, llenarnos del Espíritu Santo. Y es esto lo que nos hará permanecer. Construye
una relación más profunda con Dios. Grandes amistades son aquellas donde se ha invertido tiempo, donde se ha compartido juntos. Grandes amigos se forman después de muchas cenas, almuerzos, paseos. O sea, hay amigos que ellos parecen hasta hermanos. Uno va a la casa del otro, abre la refrigeradora y conversan y hablan y se sientan en el sofá. Ellos han construido tiempo juntos. Pero hay gente también que eso es buen día, chao, olá, chao. Essa aqui é a coisa aí nada mais. Por quê? Porque não profundizamos com aquela persona. E com Deus é o mesmo. Usted pode ter comunhão com Deus. Deus não dá o Espírito dele por medida. Deus põe o rio delante de ti e usted pode solo mojar-se os pés. Há gente que vai à praia e não quer entrar al agua, solo se moja os pés. Eu creio que vou em este grupo aí. Há gente que vai, não, já está rico, já está bem, já me mojé os pés, agora me siento. Há gente que entra e se metem em las aguas e vai a lo profundo. Oh, meu amigo, déjame decirle algo. Para destravar a provisión, usted tiene que construir una relación más profunda con Dios, enamorarse de Dios, llenarse del Espíritu Santo, comenzar a hablar en lenguas, ¿sabe? Senhor, é contigo. Senhor, eu quero mais de ti. Eu te quero conhecer. Não aquela oração solo, bendigo o trabalho, bendigo o desayuno, bendigo o negócio, amanhã tenho uma reunião. Ou seja, entende, meu irmão, há gente que quando está com um grande problema, quer orar, fazer ayuno, e está bem, pero... E quando você vai orar e decide aí, nós estamos falando de fazer ayunos, hein? Estamos cuidando da imunidade, ok? Pero estou dando como exemplo. Quando é que vamos a dizer assim, não, eu quero orar porque eu quero mais de Deus em minha vida? Mira, para destravar a provisión, temos que estar em el lugar de la provisión, temos que tocar el cuerno, la bocina de guerra, pero temos que llenar el cuerno de aceite, y es esto lo que nos hará permanecer. Yo no puedo cerrar este mensaje sin decir que lo que Abraham estaba haciendo con su hijo es tipología bíblica, es una figura de lo que Dios haría con nosotros. Estábamos en el altar de muerte, estábamos ya con el cuchillo apuntando hacia nosotros, estábamos en el altar del enemigo, y el enemigo Satanás ya estaba listo para devorarnos, para destruirnos, para condenarnos eternamente por nuestras imperfecciones, por nuestros pecados. Estábamos en el altar de muerte, pero Dios proveyó un cordero. Juan Bautista dijo, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oh, mi amigo, usted no tiene que quedar en el altar de muerte. A lo mejor usted dice, no, pero yo me equivoqué mucho en la vida. Puede meter el cuchillo. Yo sí que yo no valgo mucho por todo lo que ya hice, dije, pensé, actué. Usted no tiene que quedar en el altar de muerte. Dios proveyó un cordero. El cordero ha sido sacrificado y usted ha sido justificado. Salga de la condenación, salga de este altar de muerte, este altar de pecado, este altar de indiferencia espiritual, de incredulidad. Cristo te ama, Deus te ama, e se você está entendendo esta palavra, e você abre seu coração, e você recebe a Jesus, al Cordeiro como seu Salvador, você lo toma por você mesmo, não porque eu te lo diga, sino porque você diga, eu quero el Cordeiro. Então, meu irmão, você tendrá a maior provisión de toda tu vida, a salvação eterna. Gracias, Padre, por sacarme del altar de muerte y proveerme el Cordero.